No Evangelho que escreveu São João, no capítulo 15, nos diz o seguinte, a palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara que está em mim, que não dá fruto, ele corta. E aquela que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. O Senhor Jesus, ele sempre utilizou as parábolas para esclarecer as verdades fundamentais da vida espiritual. Esses dias eu estava verificando aqui no quintal de casa a minha filha podando um pé de acerola que nós temos. E tinha alguns galhos ali naquele pé de acerola que não estavam produzindo, não estavam brotando nenhuma fruta. Então, aquele galho, ele estava simplesmente sugando a seiva daquela planta, impedindo inclusive que os outros crescessem ou se desenvolvessem melhor. Então, ela simplesmente podou alguns galhos secos, quebrados, que já não produziu nada, e foi lançado fora. E aqueles que davam fruto, algumas folhas secas que tinha ali foram limpando, né? Pouco tempo depois, aquele pé de acerola estava carregado. Justamente o que o Senhor Jesus Cristo ele fala aqui neste trecho da Escritura Sagrada, que eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. E toda árvore que está em mim que não dá fruto, ele corta. Aqui está o perigo de uma pessoa que foi salva pela graça do Senhor, o esforço que o Senhor fez para salvar esta pessoa e hoje esta pessoa não produz fruto. Quando o Senhor declara que eu vos designei para que você vá e dê fruto e o vosso fruto permaneça, então você foi feito para produzir. Se não está produzindo, alguma coisa não está certo. Algo não está correto. É preciso rever os nossos conceitos e procurar fazer alguma coisa. Na obra de Deus cabe qualquer pessoa. Todos nós temos um tipo de talento que precisa ser colocado em ação, mas alguns estão fazendo como aquele cidadão que pegou aquele talento que Deus lhe deu e enterrou. E os outros colocaram em funcionamento. Então é muito bom. Agora, mesmo que você esteja passando, você seja esse galho frutífero, esse crente sincero que produz para o reino de Deus, nós não estamos isentos de problemas, tribulações. Isto, na realidade, é a forma que o Senhor tem para limpar esse galho que produz. Se aquela árvore tivesse vida sensitiva, quando cortou o galho, quando tirou aquela folha seca, ela gritaria, ai, está doendo. Assim na vida do crente acontece. Às vezes, se eu começo a limpar algo que não está correto na nossa vida, e aquilo dói. Mas ele vai dizer, isso é para o seu próprio bem. É para que você produza muito mais ainda. Portanto, vamos prosseguir. Mas o nosso assunto de hoje, sobre as parábolas preciosas, estaremos falando sobre os trabalhadores da vinha, que se encontra em Mateus, no capítulo de número 20, que eu chamo a sua preciosa atenção para esse capítulo 20. Mas note que o capítulo 20 de Mateus começa da seguinte forma, porque o reino dos céus, por quê? Porque isso aqui é uma continuação
da parte final do capítulo 19, e para você entender o conteúdo do capítulo 20, você tem que buscar o princípio de tudo aquilo. Você observou que a situação começou com aquele jovem rico, que o Senhor diz: vende tudo que tens e me segue, terás um tesouro no céu. Aí o Senhor foi e disse: olha, como é difícil um rico avarento entrar no reino dos céus, porque aquele é o seu ídolo, a sua riqueza. Então, no capítulo 19, nos versículos 27 em diante, nos declara o seguinte: então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Irmãos queridos, existe na realidade um problema com o ser humano, que eu acho que isso é uma coisa que está na natureza da pessoa. Ele sempre faz uma coisa pensando em receber em troca algo diferente. Ele sempre quer sair lucrando. Ele pode abrir mão de uma coisa, mas está pensando em outra. E aqui nesse momento os discípulos perguntaram: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? O que é que nós vamos ganhar com isso? O que é que nós vamos lucrar com isso? Mas Jesus foi tão benevolente com eles nesta hora, que mostrou o seguinte: disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração, não é agora, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Vocês terão, sim, uma recompensa, uma posição de destaque. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terra por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Continuando no capítulo 20, o Senhor declara: porque o reino dos céus, parábola do reino, é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. O que nos chama a atenção aqui, irmãos queridos, é que este homem sai de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Há uma diferença muito grande entre o patrão e o empregado, entre o dono e aquele que serve. Na realidade, o dono, o proprietário, o patrão, ele não tem hora para trabalhar. Não, porque ele visa naturalmente o bem-estar do seu trabalho, o progresso, o crescimento. Então aqui nós encontramos que aquele que na realidade quer ver o fruto do seu trabalho tem que começar de madrugada, cedo, da existência, não apenas do dia, mas da vida. É como diz a palavra de Deus, mostrando sobre as formigas: vai ter com a formiga, que ela junta, ela guarda, tudo muito bem. Então nós encontramos saindo de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores um denário por dia, mandou-os para a vinha. Mandou-os para a vinha. Madrugada, hein? Encontrou um grupo de pessoas que estavam dispostas. E ali o Senhor Jesus, esse pai, esse dono da vinha, ele contrata aqueles trabalhadores e diz aqui: ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, acertou o salário, acertou o que eles iriam ganhar e mandou eles para a vinha. Foram para a vinha com o trabalho certo e também com o salário já
combinado, tá? E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, ele fez o mesmo. E saindo perto da hora 11ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos o dia todo? Disseram-lhe: é porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha, e vós recebereis o que for justo. Recebereis o que for justo. O que nós encontramos aqui, irmãos queridos, nessa questão de horário, você sabe que para nós aqui no Brasil, o nosso relógio, quando amanhece o dia, ele marca 6 horas da manhã. Mas no calendário, no horário judaico, 6 horas para nós lá é 0 horas. Está começando o dia. Então ele encontrou um grupo à terceira hora do dia, 9 horas da manhã. Outro grupo à sexta hora do dia, meio-dia. Outro grupo às 3 da tarde e outro ele encontrou às 5 horas da tarde, faltando apenas 1 hora para terminar o dia e encerrar as atividades e chegar o momento da prestação de contas, porque na cultura judaica, naquele tempo, o trabalhador, ele precisava do seu salário diariamente. E ele está nesses grupos. Um que começou de madrugada, outro às 9 da manhã, outro meio-dia, outro 3 da tarde, outro às 5 horas da tarde, e disse aqui para esse grupo também: vos pagarei o que for justo. Aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes a jornada de trabalho, começando pelos derradeiros até aos primeiros. Olha só como é a lógica divina. Olhe bem como é, na realidade, a soberania de Deus. No conceito nosso aqui, é claro que você iria chamar aqueles homens que trabalharam o dia todo, que estão cansados e precisam chegar em casa, tudo muito bem. Vamos começar por aqueles que começaram lá no final, mas não. Começa pelos últimos, até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 11ª, receberam um denário, ou um dinheiro, ou um salário de uma diária, cada um. O grupo todo estava ali por perto, naturalmente observando. Olha, ele contratou comigo isso, quanto será que ele vai pagar para esse fulano aí? E naturalmente ele fez o pagamento e todos notaram o que foi que aconteceu naquela hora. Então, vindo os primeiros, cuidaram que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um, o salário do dia de trabalho. Recebendo, eles murmuravam contra o pai de família, contra o patrão, contra o proprietário, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Trabalhamos o dia todo e o Senhor vem nos dar o mesmo que o Senhor deu para estes que chegaram agora, há 1 hora atrás. Mas ele respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo, não te faço injustiça. O que foi que nós combinamos, hein? O que foi que eu combinei com você? O que foi? Não ajustastes tu comigo um dinheiro, um salário do dia? Não foi isso o que nós combinamos? E o que eu estou te fazendo? Eu estou te pagando aquilo que nós combinamos.
Toma o que é teu, retira-te. Eu quero dar a estes derradeiros tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão os primeiros. E os primeiros serão o quê? Os derradeiros. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: Eis que vou para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas, e condená-lo à morte. Então nós observamos aqui que estava praticamente chegando o final das aulas que Jesus tinha com seus discípulos, lições extraordinárias. Mas, irmãos, uma das coisas que nós observamos aqui nessa parábola, quais são as lições que nós tiramos dela? Quais são? Todos nós podemos ver dentro da parábola dos trabalhadores da vinha, certamente podemos extrair dessas parábolas muitas lições para aplicarmos em nossas vidas, para nosso dia a dia. Então vamos meditar aqui em alguns pontos que esta parábola ela nos ensina. O que foi que Jesus Cristo ele quis falar com isto? Uma das coisas que você pode observar é que os homens, na realidade, eles visam sempre o seu lado, né? O seu bem-estar. Eles visam a sua posição. Nesse momento, quando aqueles homens já chamaram Jesus de injusto, que ele estava praticando uma injustiça, igualando o salário de um trabalhador que aguentou o sol todo, onde chegou agora. E o Senhor disse: olha, eu não te faço injustiça, porque aquilo que eu combinei com você, eu estou cumprindo à risca. Não estou tirando e nem colocando a mais nem um centavo daquilo que nós combinamos. Agora, por que eu quero usar de bondade para com este cidadão, com estes outros? Você acha isto ruim? Você acha isso errado? Eu quero dizer para você que eu tive a felicidade, ou você teve a felicidade, de ser encontrado por mim, dono da vinha, no alvorecer do dia. Eu saí para procurar trabalhadores, encontrei, e os primeiros que encontrei foram vocês. Agora, aquele grupo que eu encontrei às 9 horas da manhã, naturalmente você está vendo que eu contratei eles às 9 horas da manhã. Mas sabe lá de que hora da madrugada estes homens estão aqui esperando uma oportunidade para ganhar o seu pão de cada dia? Porque eles têm família, eles têm gastos, eles precisam da sua manutenção, eles precisam levar dinheiro para casa. Então encontrei esse grupo às 9 da manhã. Eles não são culpados de eu encontrar eles somente às 9 da manhã. Como também aquele grupo que eu encontrei ao meio-dia, este grupo do meio-dia, da mesma forma, eles estão aqui à procura de trabalho, eles estão aqui à procura de alguém que venha lhes assalariar, que venha lhes convidar para trabalhar, porque eles precisam também da sua manutenção. E aquele que eu alcancei às 3 da tarde e às 5 horas da tarde, estes homens, eles estão aguardando uma oportunidade praticamente o dia todo, mas só foram encontrados agora.
Agora seria justo eu, por exemplo, fazer aqui uma divisão equitativa, tá? Eu vou dar aqui, por exemplo, como são 5 grupos, eu vou dar R$ 10 para você, vou dar 8 para aquele grupo, vou dar 6 para aquele outro, vou dar 4 para aquele outro, e para este cidadão que eu alcancei 5 horas da tarde, eu vou dar 2 denários. O que é que ele vai fazer com isso? Como é que ele vai sustentar sua casa com isto? Como é que ele vai manter sua família com este valor, hein? Meu filho, você acha que eu sou injusto? Mas não é questão de injustiça, é questão de misericórdia, é questão de benevolência. Não é pela quantidade do que eles trabalharam, que vocês trabalharam, não, mas é eu que quero usar de misericórdia. Você está entendendo? É justamente a bondade do Senhor que concede àqueles que estão chegando no final justamente a mesma questão. Mas analisando aqui alguns itens ainda, o primeiro item que nós temos aqui, por exemplo, éramos imprestáveis. Agora vamos tratar aqui da nossa parte. Nós éramos imprestáveis, nós estávamos ociosos, sem proveito algum, mortos em delitos e pecados, escravos do mal. Mas Ele nos chamou. Ele veio ao nosso encontro e nos convocou para um trabalho em sua obra. Esse trabalho basicamente se resume em anunciar o Evangelho, e quem nos recompensará por isso é Deus. É Ele que vai nos recompensar. Essa recompensa, porque aqui no mundo existem graduações. Mas nesse aspecto aqui, quem vai nos recompensar é Deus. Essa recompensa, porém, não está baseada no fato de termos trabalhado, mas simplesmente no fato de termos sido chamados para esse trabalho. Isso deixa claro que não somos mercadores de reconhecimento algum, merecedores de conhecimento algum. Por isso é que Ele nos recompensa unicamente por sua graça. Porque, mesmo que se fizéssemos tudo, ainda seríamos considerados como servos inúteis. Logo, todo o mérito é dele. Ele é o proprietário. Ele foi posto ao nosso encontro. Ele nos chamou. Alguns ele chamou logo pela manhã, outros ao meio-dia, outros poucas mais tarde e ainda outros quase ao fim do dia. Mas de forma geral, todos éramos igualmente imprestáveis. Estávamos perdidos, de modo que não havia um justo sequer. Foi a misericórdia dele que nos alcançou. Uns são crentes já há longo tempo, outros estão começando agora. Mas vamos aqui para o segundo ponto, que muitas vezes somos invejosos. Outra lição muito importante na parábola dos trabalhadores da vinha é em relação à inveja. Quantas vezes questionamos a Deus por ter abençoado alguém que julgamos ser menos digno do que nós? Chegou agora. Já está tomando a frente de tudo aqui. Já está fazendo coisas que nós nunca fomos convocados para fazer. A inveja. Às vezes vemos uma pessoa recém-chegada na obra de Deus sendo grandemente abençoada e aquilo que nos afeta. Devia aquele irmão sendo usado, acabou de se converter, já está cantando, solando aqui na igreja de maneira extraordinária. Irmãos queridos,
Então, nós observamos aqui, devemos lutar contra esse tipo de desentendimento, de sentimento, um sentimento baixo. De todas as formas, pois Deus manifesta a sua extraordinária graça a quem Ele quer. A quem Ele quer. Ele que distribui segundo lhe apraz. Se Ele quer usar aquele de uma maneira extraordinária, Ele é dono. Você vai ficar inveja? Não, vá buscar a face do Senhor. Tá? Quanto a nós, devemos apenas ser gratos por também termos sido alcançados por esta mesma graça, por esse mesmo favor imerecido. Deus está usando aquela pessoa? Que maravilha! Que maravilha! Quantas pessoas que eu já vi se converter com as minhas pregações, pastor Jorge Vale, e de repente eu vejo aquela pessoa sendo usada por Deus de maneira tão extraordinária, tão grandiosa, com uma unção, com uma capacidade. Eu tive alunos do IBCamp que foram pessoas que eram pedreiros quando começaram a fazer o curso do Instituto Bíblico. Outro trabalhando numa loja de calçados. E de repente eu vejo Deus usar essas pessoas com um destaque tão extraordinário, usando poderosamente com os dons especiais da parte de Deus. É Ele. Não sou eu que decide isto, mas é o dono da vinha, que Ele dá como bem lhe apraz. Terceiro item, no dia da recompensa final, teremos surpresas. Seremos surpreendidos, sabe? Muita gente se surpreenderá com quem entrará na consumação do Reino dos Céus. Vai surpreender. Algumas pessoas são chamadas no final da sua vida, mas mesmo assim, elas são para Deus um importante quanto aquele que serviu a obra durante muitos anos. Tá? Devemos nos lembrar de que lá encontraremos tanto o ladrão que se arrependeu, prestes a morrer ao lado de Jesus na cruz, como também o Timóteo, que trabalha na obra desde a sua mocidade. Vão ter surpresas grandiosas, sabe? Vão ser surpreendidos. Então, em quarto ponto, devemos entender o nosso lugar. Esta é a lição prática mais importante de todas, presente nesta parábola contada por Jesus. Precisamos entender que Deus não deve nada para homem algum. Ele não deve nada para ninguém. E é impossível para o homem negociar com Deus. A recompensa é dele. É Ele que dá a quem quiser, o quanto quiser e da forma que quiser. Cabe a nós reconhecermos que Ele é sempre justo e todas as suas decisões. Ele é justo. Por que você vai discutir com Deus? Porque está usando aquele irmão de uma maneira poderosa. Esses dias, eu estava ouvindo um irmão semi-analfabeto, falando com dificuldades, sendo usado por Deus de uma maneira extraordinária. Aquele homem foi humilhado no princípio do seu ministério. Você vai convidar aquele pregador? O homem não sabe nem falar direito, não tem nenhum estudo sistemático à altura. Ele foi muito humilhado.
Mas Deus, ele usa quem ele quer, a hora que ele quer, da forma que ele quer. Hoje, aquele irmão, eu acho que ele já pregou por mais de 40 ou 50 países do mundo. Aquele que foi menosprezado pelos outros. O ciúme muitas vezes toma conta, porque Deus está usando alguém. A bondade do Senhor não pode ser medida pelas expectativas humanas. Em algumas traduções, Mateus capítulo 20, versículo 16, traz a frase, porque muitos são chamados. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esta frase cabe muito bem neste ensino. Ela reforça a lição de que muitos possuem a preocupação do que poderão ganhar para si mesmas, tanto no mundo presente quanto no mundo futuro. Tá? A preocupação, já que Deus está me usando aqui na terra de maneira extraordinária, de maneira especial, né? Então, vou aproveitar isso porque me dá uma chance de formar aqui meu pé de meia, tudo muito bem. E, com toda certeza, o meu galardão está lá guardado. Tá? Então, nós observamos aqui, ele reforça a lição de que muitos possuem a preocupação do que pode ganhar para si mesmas, tanto no mundo presente quanto no mundo futuro. Os seguidores do Evangelho. Mas o resultado disto é que apenas poucos são os que entendem que não é por mérito e recompensa, mas por favor imerecido. Eu não mereço nada. Nós encontramos a Bíblia falando que de graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de você, é um dom, é um presente, é uma dádiva de Deus. Então o que acontece conosco é um favor imerecido. Alguns estudiosos também aplicam nesta parábola uma interpretação mais exclusiva relacionada aos judeus e aos gentios. Dessa forma, embora o evangelho tenha sido pregado primeiramente aos judeus, posteriormente também foi anunciada aos gentios, mas os gentios receberam os mesmos privilégios e vantagens dos judeus que foram chamados primeiro. Tá? É justamente o que nós precisamos entender, que são muitos chamados, mas são poucos escolhidos. São muitos chamados, mas são poucos os que entendem esse mistério, essa grandiosidade, essa bondade do amor de Deus. Tá? Poucos escolhidos para que tenha a sua mente aberta dessa forma. Não é que Deus ele tenha filhos prediletos, não. Acontece que tem aqueles filhos que têm uma predileção especial pelo Pai Celestial e não sai da sua presença, não sai dos seus pés, busca e ele vem ao encontro e revela as suas grandezas para os seus filhos. É justamente isso que nós precisamos entender com toda clareza, tá? Então, verifique que o Senhor não é injusto, não. Ele não pratica injustiça com ninguém, não. A misericórdia dele é que é imensa, ela é grandiosa. Olha esse fato do pagamento dessas pessoas. Você observa que enquanto aqueles homens, com inveja, com olho gordo, estavam observando que eles estavam sendo injustiçados, mas eles não olhavam que aquele pai de família que chegou 5 horas da tarde, e qual foi o que ele disse para o Senhor naquela hora? Ninguém nos assalariou. Estamos aqui cansados.
esperando que alguém nos assalariie? Como é que eu posso chegar em casa hoje sem o pão dos filhos, sem dinheiro para pagar as contas? Enquanto uns estão olhando o seu lado, o Pai das Misericórdias, ele está observando a sua necessidade. O que é que você precisa? O que é que você necessita? E ele vem ao teu encontro de uma maneira muito especial. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós, neste momento, iremos orar. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família. Eu quero orar para que Deus te ajude a atravessar esse momento de crise que o Brasil está atravessando. Mas eu quero que você também inclua na oração. Eu não vou mencionar aqui todos os nomes que estão no caderno, mas simplesmente apontar os nomes que estão aqui escritos, que presidem a oração, e vamos continuar orando. Você tem visto algumas lives que são feitas de um grupo de pessoas orando ali em volta do Hospital Samaritano, de noite, de madrugada, intercedendo, porque entre as pessoas que estão ali está também o Miqueias, que há 60 dias não se acorda. Foi curado do vírus, mas alguma coisa lhe afetou que ele não acordou até o momento. Está respirando, estava vivo, mas vegetando praticamente. Você pode imaginar a situação de uma família dessa, nesta hora, como deve ser, como é difícil, né? Já passamos por um quadro desse alguns tempos atrás e pude observar como é dolorido para uma família ter um ente querido seu. Mas enquanto a vida, a esperança e o nosso Deus é o Deus das misericórdias, né? Então nós temos vários pedidos que nós queremos que você ore conosco nesta hora e vamos continuar orando pela nossa cidade, pelo nosso país, pela situação que o Brasil está atravessando. Oremos. Amado Deus e Pai celestial, glorificado Senhor e exaltado seja o teu nome em todo o tempo. Que o teu santo, eterno e doce Espírito venha nesse momento em nosso encontro, ao encontro desta família, desse meu irmão que está nesta hora aqui conosco, intercedendo, Senhor. Abençoa a casa do teu filho, abençoa a sua família, abençoa o seu pão de cada dia, ajuda dando sabedoria e graça para suportar esta crise que estamos atravessando, Senhor. Guarda este pai, esta mãe, este filho, Senhor Deus, e também os pedidos que nós te fazemos agora. Tu conheces as dificuldades que essas pessoas que estão doentes estão atravessando, Senhor. Pai, um toque da tua graça, um toque da tua presença, Senhor, e neste momento o teu filho será curado, Senhor. Nós te louvamos, porque tu ouves a nossa oração, tu és o médico divino, o médico dos médicos, e a nossa confiança está em ti. Pai, eu te peço também pelo prefeito de Campinas, pela Câmara dos Vereadores, pela situação que o nosso município atravessa. Vem com a tua graça sobre esta cidade, Senhor Jesus, e dê sabedoria aos homens. Também te peço nesse momento pela nação brasileira, pelas autoridades constituídas, pelo presidente da República, Pai, dando saúde, dando sabedoria, dando graça ao teu servo, para que ele possa suportar essas crises que ele está enfrentando, na plena confiança de que o Senhor que o colocou ali, e somente o Senhor é que pode tirá-lo. Nem o inferno se mobilizando pode fazer isto,
porque aquilo que o Senhor faz está feito, a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. A nossa confiança está no Senhor. Pai, também te peço esse momento pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos e netos. Nos ajuda a prosseguir te glorificando, Senhor, exaltando o teu nome, sabendo que o Senhor é Deus e está presente em nosso viver. Eu te peço nesse momento, Pai, pelos alunos do nosso Instituto Bíblico, que cada um esteja coberto com a tua doce presença nesta hora. Fortalece a fé e a confiança dos meus irmãos e capacita o Senhor para a obra que eles têm pela frente. Nós te louvamos agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.